Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 25 de abril, celebramos São Marcos Evangelista. Nosso santo de hoje tinha como nome João Marcos. Era judeu da tribo de Levi. Sua família, ao que tudo indica, era muito religiosa, uma família judia, morava em Jerusalém. Não sabemos qual era o nome do seu pai, mas sabemos que sua mãe se chamava Maria. A família de João Marcos foi uma das primeiras famílias cristãs a existirem na cidade de Jerusalém. A tradição cristã diz que João Marcos foi batizado diretamente por São Pedro, apóstolo. Ao que tudo indica, a casa, ou pelo menos uma das casas da família de João Marcos, que era uma família de boa condição econômica, foi utilizada muitas vezes para a reunião dos primeiros cristãos, inclusive algumas dessas reuniões com a presença do próprio Jesus. Ao que tudo indica, por exemplo, a última ceia de Jesus com seus discípulos, o Pentecostes, aconteceram no mesmo local, que era uma casa pertencente à família de João Marcos. Nós vemos um relato explícito dos cristãos se reunindo na casa dessa família em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12, quando diz assim: Pedro, saído da prisão pela intervenção do anjo, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam aí reunidas em oração pela libertação de Pedro, ou seja, a casa da família de João Marcos era uma espécie de centro, onde os cristãos ali dos primeiros tempos costumavam se reunir para rezar, para conversar, etc. Um relato que provavelmente se refere ao próprio João Marcos é um relato que está presente no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52, quando, no contexto de toda a prisão de Jesus no Horto das Oliveiras, um jovem aparece vestido somente com um lençol e, diante da presença ali dos soldados do Império Romano, aquele jovem foge e o lençol acaba caindo, ele acaba fugindo nu. Tudo indica que esse jovem era o próprio João Marcos. Aliás, o único evangelista que cita esse acontecimento é o próprio Marcos. João Marcos também participou de vários momentos missionários importantes ali na igreja nascente, após a ressurreição de Jesus. No ano de 44, ele viaja junto com Barnabé e Paulo. Os dois grandes companheiros missionários foram visitar a cidade de Jerusalém, e ali em Jerusalém João Marcos se uniu aos dois e participou da primeira viagem apostólica de São Paulo junto com Barnabé, ou também chamada de primeira viagem missionária. Não sabemos aos detalhes o que aconteceu, mas sabemos que os três, Barnabé, Paulo e Marcos, acabaram indo evangelizar em Chipre, mas muito provavelmente João Marcos, que era muito jovem, não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo de Barnabé e Paulo. Então, houve alguns problemas e não sabemos ao certo se por medo, por saudade, ele acabou retornando a Jerusalém. Depois que São Paulo e Barnabé finalizaram a primeira viagem missionária, passando por vários lugares, eles começaram um segundo grande momento missionário, que era a segunda viagem missionária. E, por ocasião dessa segunda viagem, houve a ideia de João Marcos novamente se unir aos dois. Isso foi causa de discórdia entre Barnabé e Paulo. Eles não chegaram a um consenso sobre a participação ou não de João Marcos nessa segunda viagem. O fato é que os dois acabaram se separando, Barnabé e Paulo. Mas a carreira missionária de São Marcos não acabou por aí. Nós sabemos que depois ele, a pedido de Pedro, nós sabemos disso na primeira carta de São Pedro, em que ele se refere a João Marcos como meu filho. São Pedro recebeu muita ajuda de João Marcos quando São Pedro estava preso em Roma. Então nós sabemos que com certeza Marcos esteve em Roma, auxiliando São Pedro quando ele estava preso, cuidando do primeiro Papa da Igreja, provavelmente também ajudando na evangelização que São Pedro continuava fazendo. E depois, quando o próprio São Paulo esteve preso em Roma, na segunda carta que ele enviou a Timóteo, isso está no capítulo 4, versículo 11,
ele pede a Timóteo que vá a Roma trazendo consigo João Marcos. Isso seria uma grande ajuda para São Paulo, o próprio São Paulo deixa isso muito claro. Então, isso mostra também o afeto que São Paulo, não somente São Pedro, mas São Paulo também tinha em relação a Marcos. E Marcos, de fato, ajudou muito ali São Paulo também a continuar o seu apostolado, mesmo preso na cidade de Roma. Provavelmente Paulo sabia de toda a ajuda que João Marcos dava também ao outro grande apóstolo, que era São Pedro. Aliás, a convivência de João Marcos com São Pedro foi muito intensa. A tradição costuma dizer, inclusive os primeiros padres da igreja, que João Marcos compôs o seu evangelho a partir dos relatos que ele escutou de São Pedro. Por isso, a tradição da igreja diz que o evangelho de São Marcos é, indiretamente, o Evangelho de São Pedro, porque os relatos que foram colhidos para serem colocados ali, pelo menos na sua grande maioria, foram relatos que João Marcos escutou do próprio São Pedro apóstolo. A tradição da igreja também diz que, depois da morte dos apóstolos Pedro e Paulo, João Marcos ainda foi evangelizar em Chipre, passou um tempo lá como missionário e depois foi evangelizar a cidade de Alexandria, no Egito. Lá, nessa época, não existia ainda uma comunidade cristã, de modo que Marcos foi o fundador da comunidade cristã de Alexandria, o fundador, hoje nós diríamos, daquela diocese. Ali ele se tornou também, obviamente, bispo, e foi ali em Alexandria, depois de um fecundo tempo de apostolado, que ele acabou sendo martirizado no dia de Páscoa, domingo de Páscoa, enquanto ele celebrava a Eucaristia. Esse martírio nós não sabemos exatamente em que data aconteceu, mas foi certamente entre o ano de 68 e o ano de 72 da era cristã. Um fato importante também sobre São Marcos foi quando as suas relíquias foram descobertas por alguns cristãos italianos que visitavam a antiga cidade de Alexandria, no Egito. Esses italianos encontraram os restos mortais de São Marcos, ou seja, as suas relíquias, e levaram essas relíquias até a cidade de Veneza, na Itália. Chegando lá ainda no ano de 828, e por conta disso, Veneza acabou proclamando São Marcos como o seu padroeiro. Além disso, São Marcos é considerado padroeiro dos tabeliões, dos escrivães, dos vidraceiros, dos ópticos. É considerado também patriarca da igreja copta, que não é uma igreja católica como a nossa, mas é uma igreja muito antiga também, e é uma igreja que se considera fundada diretamente por São Marcos, porque é uma igreja cristã que nasceu no Egito e que tem no Egito até hoje a grande maioria dos seus membros. Nos inspiremos na vida desse grande santo evangelista, a quem nós temos tanto a agradecer, porque nos deixou um evangelho, porque nos deixou relatos sobre a vida de Jesus, escutados a partir do contato que ele teve com o primeiro Papa, esse evangelista que conviveu com o próprio Jesus quando ele era ainda muito jovem, que fazia parte de uma família que está entre as primeiras famílias cristãs de toda a história, que cedeu o lugar onde aconteceu a última ceia, o Pentecostes, onde Jesus e os cristãos em geral se reuniram tantas vezes. Nos inspiremos para que nós, no nosso contexto, também sejamos resposta. São Marcos Evangelista, rogai por nós.